Quem diz amém, Jesus? Meus irmãos, que lição maravilhosa e esclarecedora para esse tempo, para esse momento difícil que a igreja está enfrentando, momento em que a igreja está passando, esperando a volta de Jesus. Os professores sentam aqui do lado, pastor Carlos Henrique está com uma dificuldade para entender, que eu nunca vi, viu? Todos os professores. Vamos pedir para os jovens encerrarem lá também, os outros irmãos, que é bom que todo mundo tome conhecimento, tá, irmãos? Então a gente está dentro de um assunto que é o que eu tenho tanto dito para vocês ao decorrer dos dias, dos anos, que a igreja ela é bombardeada pelo diabo 24 horas para ceder para o mundo. Então, aquilo que eu digo sempre para vocês, está visto aqui nessa lição, a prostituta sentada sobre a besta, as muitas águas, que é o povo, né? Massa de manobra, e os pastores vendidos para o sistema, porque a prostituta é o sistema. A grande prostituta que vocês estão vendo aqui é o sistema. O sistema é a moda, é a música. O sistema é o jeito novo que surge. E os pastores, para não perder membros, eles são tentados a se vender para o sistema. E o sistema compra tudo. O sistema corrompe tudo. Então, no final dos tempos, essas coisas são normais. O pastor Carlos, senta aqui de frente, aqui, ó. Essas coisas, está muito alto. Tem um microfone aí que está muito alto. Tem um. Oi, som. Acho que é o meu. Tá bom. Então, esse sistema que vem para cima, ele já corrompeu a Igreja Católica, ele já corrompeu várias denominações, várias religiões. Quem se mantinha ainda pisando no calo era a igreja evangélica. Mas estamos assistindo que as igrejas evangélicas estão verdadeiras boates de prostituição. Está igual. E observamos aqui, meus queridos irmãos, eles corrompem o sistema político, porque toda a democracia, todo o sistema político foi feito para reger as pessoas. Mas o sistema, quando vem, ele abrange os fortes milionários, aí toma meio ambiente, toma política, e o que mais é difícil de quebrar é a igreja. Mas aí, a igreja, quando ela não é, vencida, porque a igreja não pode ser vencida, eles tentam corromper. Então, nós agora estamos enfrentando a pior fase da igreja na terra. Tudo que Jesus disse que ia acontecer, está acontecendo. Nós estamos enfrentando a pior fase da igreja na terra, que é agora a fase de trazer a igreja para dentro do sistema. Nossos jovens, nossos filhos,
o Estado é o sistema, né? Então, quando a gente falava, às vezes o pastor falava lá, em 70, 80, dessa ordem mundial, ninguém acreditava, né? É verdade. Parecia que a gente ficava falando sozinho. Inclusive, o primeiro estudo que eu fiz do Apocalipse... Melhora aí um pouco o som dele. O primeiro estudo que eu fiz do Apocalipse falava daquela igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Então, eu acredito que, mesmo diante dessa situação que nós estamos enfrentando, a Bíblia diz que se o povo se humilhar, orar, buscar realmente, a igreja ela é a solução. Mas, infelizmente, melhora o som do pastor. A natureza humana é que é um problema muito sério, porque a gente só vai reagir quando acontecer um caos. Porque quando o Apocalipse, a última carta que não diz ali, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí ele está dizendo, tu és pobre, cego e nu. Quando ele diz, comprai ouro provado no fogo, colírio, vestes, colírio para enxergar e veste para a santificação. O ouro, inclusive, para ele ser purificado naquela época, era pelo fogo. Então, eu acredito que esse caos, no meio desse caos, para acontecer um grande avivamento, a igreja acordar e Jesus voltar, infelizmente, nós vamos ter que passar por um caos, porque foi o que nós estudamos na primeira lição, praticamente. Porque o povo, as pessoas não estão preocupadas, as pessoas, cadê os pastores dizendo, vamos orar, vamos jejuar, para que mude essa situação, porque clame o sacerdote, como disse Joel, né? Clame, chore, se humilhar, cadê esse movimento para que a igreja possa reagir diante? Aí as pessoas ficam todo mundo revoltado, eu vejo até entre a gente, nossos irmãos, a gente fica revoltado, mas como é que pode? Que injustiça, o outro é ladrão e está mandando agora, e o outro que era honesto agora não vai poder, ou seja, voltar durante tantos anos, aí não adianta esse sentimento de revolta, não adianta não, só faz mal para a gente, que a gente começa a se ficar angustiado, o coração só vai fazer mal para a gente. O que adianta é clamar, orar. Se não houver uma solução, como aconteceu na época da Babilônia, porque os profetas vêm avisando, aqueles que estão orando, os remanescentes, os poucos que estão orando, na hora desculpa da expressão... Vamos ver, eu não quero me gabar, mas eu sou um dos poucos pastores que fica alertando. Você não vê isso na boca desses homens por aí fora. Você não vê Silas Malafaia preocupado? Você não vê esse pessoal da Hillsong? Hillsong, vocês sabem o que está acontecendo agora com essa igreja? Hillsong, que eu sempre disse. Ai, todo mundo cantando, meu moda, a Batista da Lagoinha imitando eles. Está muito bonito. Agora vocês estão vendo o que está acontecendo? O que tinha por trás dessa igreja? Então, os homens são corruptos. Dentro da Igreja Católica tem o banco, maior índice de fraude, de roubo ali dentro, ali, aquele mistério daqueles papas, até hoje você não consegue entender aquilo. São muitas coisas malignas, que há um sistema que rege tudo. E para tirar isso da mão do diabo e colocar na mão de Deus, só com o sangue da gente. E é por isso que agora a gente está trazendo na escola dominical para vocês o que realmente é ser crente, porque o que se ensina a ser crente aí fora venha e você já se tornou vencedor, passa para vocês um jargão mentiroso, vocês aprendem e sai repetindo por aí afora. E ser crente é um compromisso com Deus, irmãos. Estamos tratando do céu. A impressão que dá é que a gente abriu uma igreja aqui, abriu uma outra ali, e é normal abrir igreja. O mundo, o sistema, vê as igrejas abertas, mas por trás, o Satanás sabe que uma igreja pregando o evangelho de verdade, ela está levando vidas para Deus, almas para Deus. Então, o provérbio diz que melhor o fim das coisas do que o começo dela.
Olha como o Valdemiro começou e um dia desses aí, Valdemiro estava comprando o Brasil inteiro. Agora você vai na internet e vê Valdemiro devendo até a alma, perdendo avião, perdendo tudo. Para quê? Meus queridos irmãos, esse império, aí a corrupção entra. A corrupção entra. Macedo, outro dia, já estava pedindo perdão a Lula, porque Macedo quer fazer parte do sistema. Todo mundo quer fazer parte do sistema. Ora, eu estou aqui e o sistema me chama, me puxa, tenta, venha, o senhor é importante, o senhor é importante. E você tem que entender que você não é importante. Você tem que entender que você é o sal da terra, a luz do mundo, e como a lição está dizendo, que qualquer órgão desse, que vive dentro de uma sociedade como essa, não fazendo o que a sociedade quer, passa a ser o quê? Corrompido. Aliás, perseguido. Exatamente. Inclusive, né, olha só o que o Tiago fala aqui, bispo, pena que não dá para ver o contexto, aí você vê em casa, olha o que ele diz para a igreja, olha, adúlteros e adúlteras. Fale no microfone, fale mais alto. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou não cuideis vós que em vão diz a Escritura, que o Espírito anseia por nós até o ciúme que habita em nós? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Porque o versículo anterior mostra o que exatamente que as igrejas fazem, só incentivando a pessoa a conquistar. Não, você vai conquistar, você vai alcançar, você vai ser abençoado, você vai ter, tudo bem, a pessoa vai ter. É bom ter, né? Mas quando ela dá, que ela se entrega, quando dá, não estou falando só de oferta, não, estou falando de dar mesmo a sua vida, porque dar dinheiro é fácil, às vezes o que mais o espiritismo faz. Eles fazem obras de caridade e tal, às vezes a pessoa fica fazendo troca com Deus, não. Quando você se dá, consequentemente, é igual o Zaqueu. O Zaqueu, aquele amor, aquele momento foi tão grande que ele não viu nem, ele não mediu, não fez cálculo, não fez soma. Ele falou, olha, eu dou 4 vezes mais se eu roubei alguém, eu divido a metade dos meus bens com os pobres, o rico fazer isso, a metade, ele não dá nem 1%, quanto mais metade. Porque foi uma consequência daquele encontro com Deus. Então, as pessoas têm que entender que primeiro buscar o reino de Deus, a vontade de Deus sair, vai acontecer. Deus vai te abençoar, porque nós somos herdeiros. A Bíblia está dizendo que você é herdeiro. Não é isso, bispo? Isso. Nesse primeiro tópico aqui, fala muito sobre o que significa Babilônio, né? O que é Babilônia e os seus significados. A Babilônia é vista como a grande prostituta, personagem apresentada como a grande meretriz da qual os reis da terra se prostituíram. Os reis da terra, quer dizer, os líderes da terra. A Babilônia é um sistema do mal, é o império do mal. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz aqui, que ela foi vista na leitura que a gente fez aqui, ela foi vista montada na besta. O sistema montado na besta. Quer dizer, a besta, o anticristo, tudo isso vocês entendam, é um pensamento, é um império, é o diabo na mente de um líder, entenderam? É um demônio, na cabeça de uma pessoa, trabalhando para dominar a terra, para dominar o mundo em um todo. E ninguém consegue dominar tudo só porque existe as partes. Então o texto mostra que essa besta, esse demônio,
ele domina o cérebro de um, que monta no outro e que corrompe os demais. As águas é o povo. As águas somos nós. E os reis da terra, que está dizendo que se prostituíram com ela, os reis da terra, são exatamente os homens, os governos, são os líderes, são os nossos líderes. Vocês têm que orar pelos líderes. Vocês precisam clamar pelos governantes. Você se converte hoje, com uma eleição hoje para vereador aqui na prefeitura, vai para lá, daqui a pouco, misericórdia. O outro faz a prova de advogado, faz o curso de advogado, faz a prova da OAB, chegou aqui, esse daqui perto de mim, meu Deus do céu, que maravilha. Eu digo, irmão, daqui a 2 anos, você me diz que o teu pensamento é ou não é mudado, a menos que se segure mesmo, mas é tentado. Tem que ter caráter, muita fé em Deus, e o sistema, quando a gente não adere a ele, vira nossos inimigos. Quem é que quer sentar com um político honesto? Ninguém. Ele fica isolado, até ele se corromper. O sistema vai de cima para baixo, de baixo para cima. O mundo jaz no maligno. E o que mais me entristece, desculpem, é que no nosso meio existem pessoas que acreditam em contos de fada, que acreditam em sorriso, fala mansa. Essa lição mostra, afirma categoricamente, aquilo que a gente diz todos os dias aqui. O sistema está avançando para cima, e agora tem uma notícia boa, que é a certeza de que Jesus está às portas. Olha, nós estamos aqui, mas a qualquer momento a gente pode ir embora. A qualquer momento. Tudo nos mostra que Jesus está voltando. Tem mais comentário aí, pastor? Sim, na verdade, se começou, podemos dizer que a primeira tentativa de Satanás foi lá na Torre de Babel, né? Foi a primeira tentativa. E ali Deus confundiu, espalhou o povo, para que não houvesse esse domínio maligno. Mas isso já foi mostrado através de Daniel. É bom a pessoa até estudar, ler em casa o livro de Daniel, tá? Foi mostrado ali naquela estátua, naqueles animais também, já profetizando o futuro que aconteceria, porque o que eles tentaram na Torre de Babel vai acontecer agora. Porque vocês sabem que a formação da Torre de Babel, né? Eles quiseram construir uma torre para chegar a Deus. Unir o povo, né? Controlar o povo. Unir o povo contra Deus. Começaram a construir a torre e todo mundo estava unido em um só propósito ali. E Deus confundiu as línguas e fez com que eles se desentendessem. Até hoje, cada um tem um idioma, né? Foi ali que começou. Porque se todo mundo tivesse um idioma só, é por isso que o inglês é a língua que eles querem tornar universal. Mas aí Deus... Eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar doidos. Há 30 anos atrás, todos nós temíamos ao Oriente. Todos nós, aliás, ao Oriente não, ao Ocidente. Todos nós temíamos, porque quando a União Europeia, aliada aos Estados Unidos, formaram esta grande frente, nós ficamos preocupados. O anticristo está vindo aí. Porque os Estados Unidos se transformou a grande prostituta, a grande vendedora de tudo, de ideias, de moda, de tudo. De Paris a
os Estados Unidos, o Ocidente estava tomado. E do nada surge a Ásia, surge a China. E a China cresce, vem China, une com Rússia. E toma essa América Latina toda, englobando Brasil, Argentina, nós somos todos comunistas, irmão. Nós vivemos dentro de uma ditadura comunista. É fato. Tanto é que quando se levanta alguém de direita, olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo com o Bolsonaro, o que está acontecendo com o presidente do Paraguai, do Uruguai. Então, essa hegemonia, tanto de um lado como do outro, é ruim. Então, o que acontece? A China levanta agora, e a China quer que o outro idioma, que outra moeda, a dela, predomine. Isso é Deus permitindo isso, para não dar poder para um só. Imagina se os Estados Unidos avança e pega tudo também, e consegue dobrar o mundo todo com o dólar e com o inglês. É porque o ser humano é corrupto, né? Se deixar, por mais que ele pareça ser bonzinho e tal, está do lado do bem, acontece igual aconteceu com Saul, que no início, aquela humildade toda, depois matou até os profetas. Ninguém pode mandar sozinho. Agora, a gente não pode aqui deixar de ser sincero. A esquerda vai avançar. A China vai avançar. Os Estados Unidos vai tombar. Só que a ascensão desse governo de esquerda vai ser para sufocar a igreja e trazer a volta de Cristo para a grande tribulação. Porque o Ocidente, quando mandava, quando ainda Estados Unidos no topo, a gente convivendo com esse dólar, oprimido por esses governos que ainda se dizem de direita, mesmo assim tínhamos um pouco de liberdade. A igreja marchava dentro dele. Só que, biblicamente falando, a igreja vai ser espremida. A Bíblia fala que Jesus vai vir buscar a igreja e a grande tribulação vai entrar. A gente vai ter que sofrer. A perseguição tem que vir. E a igreja, o Ocidente não persegue a igreja. Não. Por ser berço do cristianismo, Europa, Estados Unidos, eles não batem na igreja. Pelo contrário, eles dão apoio à igreja. Só que tem que se levantar um sistema que odeia a igreja. Está na Bíblia. Tem que vir um com vontade de derramar sangue, que não tenha medo da igreja, que queira passar por cima da igreja. E aí, começou. Por que o senhor está com esse sorriso nos lábios, bispo? Porque eu sei que eu estou certo e que Jesus está voltando. Aleluia. Agora, mais do que nunca, eu sei que Jesus está voltando. O que eu preguei, que o bebo lá na esquina dizia, não, o que o outro lá na praça gritava, isso é mentira. E que muitos de vocês um dia duvidaram, agora é só esperar. Porque Jesus está voltando. E eu me lembro de um amigo, um pastor, que ele disse que está chegando a hora em que o crente ou se enche de Deus para lutar contra o diabo, ou se enche do diabo e vai lutar contra Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que os desviados lançarão blasfêmia contra Deus. A Bíblia diz que muita gente vai abandonar a igreja e virar inimigo dela. Por isso que a Bíblia diz, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Não se engana.
não se engana com a multidão de gente, adorando. São muitos chamados e poucos escolhidos. Maíra, tem algum comentário? Passa aí para a Maíra comentar alguma coisa. Fala. Eu quero deixar aqui algo que me chamou a atenção sobre a prostituição espiritual. Que se a gente não estiver atento, estiver disperso, como que a gente citou ali, ninguém cai de um dia para o outro. Isso é aos poucos que vai penetrando na nossa vida, e se a gente não perceber, não despertar, fulano saiu da igreja, fulano não está mais servindo ao Senhor, fulano está servindo outra coisa, mas assim, de uma hora para outra, não. Se nós não percebermos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o inimigo ele vai penetrando, jogando coisas na nossa vida para que nós venhamos se tornar, sim, prostituto espiritual. O que eu estava vendo sobre essa questão da prostituição espiritual, que se refere, como já foi dito aqui, sobre a corrupção ao amor ao Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, praticamos adultério espiritual. E quando acontece isso na nossa vida, a gente corrompe o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus é algo muito sagrado. E quando você corrompe, você começa a estar vulnerável a fazer tudo que é ilícito, tudo que é incorreto, tudo que é errado. Quando você vê, já está dominado e não está sendo um verdadeiro cristão, se posicionando diante da sociedade, como está dito aqui, que o espírito da Babilônia, ela é um espírito que está em todo o ambiente, um ambiente global, seja ele político, cultural, econômico ou religioso. E quando você vê, você já está dominado por algo que você não conseguiu lutar ou interromper. Outra coisa é não negociar os nossos valores e nem a nossa fé cristã. Porque se você vê, o inimigo está todo dia negociando para que você venha desistir. Outra coisa é para a gente se posicionar diante da nossa sociedade. Só isso, só até aqui. Irmã Maria, a senhora quer falar? Não, é só porque aí o senhor disse aí sobre o reino, né? Que já se levantou. Então, ele faz parte dos 7 reinos, e esse último é o que está se formando, que o senhor falou aí. É isso? Sim, nós estamos vendo o surgimento de uma força, sim, que não mais convence, ela agora impõe. Sim. Isso que a gente está lendo aqui, da sedução, do ouro, que a gente acabou de ler, que a sedução, esse momento já chegou. A proposta da China é facilitar a vida de todo mundo. Tecnologia é facilitar a vida de todo mundo. Antigamente você tinha na sua casa só o quê? Uma conta todo mês para comprar comida, não era? E aí o que era que mais tinha? Quem morava na cidade? Água e luz. Você não tinha mais nada para pagar. Você comprava a comida e água e luz. E o resto era uma roupinha, uma coisa. Aí a tecnologia foi crescendo e você hoje tem água, luz, telefone, seguro do seu telefone, internet, um carro, seguro do carro, seguro da casa, porque aumentou a violência, você tem que ter as coisas, tem que ter um seguro junto. Ou seja, e você tem lá dentro do sertão, no fim do mundo, um Instagram, e lá no Instagram você está assim, daqui a pouco passa uma camisa, daqui a pouco passa um relógio, e daqui a pouco, e você fica, entendeu? A sedução para comprar, sedução. Então 24 horas você é convidado
a ser uma pessoa rica, fora da sua realidade. E você vai jogando aquilo na cabeça e a ambição vai crescendo, e aí entra os coach dando aula de ficar rico. O que tem de pobre ensinando os outros a ficar rico na internet, não está no gibi. Acorde rico, ganhe muito dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, e ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. Eu sou nordestino, sertanejo, posso falar. Eu tenho até pena daqueles coitados. Porque você olha tanta gente lá do sertão, tem gente debulhando milho ao vivo, tem gente batendo martelo ao vivo, capinando ao vivo. Eu digo, meu Deus do céu, não, mas tem que, monetiza aqui, monetiza, inscreva-se no meu canal. Todo mundo quer ficar rico na internet. E está todo mundo querendo dinheiro para pagar as contas, que há muitas contas. E a sociedade saiu fora do seu, o ser humano, a sociedade não, o ser humano saiu fora do seu habitat psicológico, natural. Estamos cheios de contas para pagar. E agora descobrimos que só dinheiro faz a pessoa feliz. Esse é que é o problema. Ouça isso sem rir. Tiramos a nossa esperança da salvação, tiramos a nossa esperança de Jesus. Em Êxodo, ele tirou 3 milhões de pessoas do Egito, chegou para eles e disse, não tem farmácia, não tem médico, não tem UPA, não tem SUS, não tem nada. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. E decanta, Suriandaramai. E todo mundo acreditou nele, e a Bíblia diz, e não houve um doente no meio daquele povo. Glória a Deus. Sabe o que é? 3 milhões de pessoas sem ter um doente, porque creu. Funciona, gente. Se a gente crê, funciona. É o que o pastor Carlos Henrique disse. Se o meu povo se humilhar e orar, funciona. Só que hoje não temos mais condições de se fazer isso. Não há mais condição de segurar o sistema, porque nós não queremos mais. A gente já se corrompeu. A gente já se corrompeu. Então, enche a minha alma de tristeza e ao mesmo tempo de alegria, porque eu estou salvo, eu estou cuidando da minha vida. Agora, minha preocupação é, e a igreja? E os meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. E os meus irmãos? E esse povo? Louvado seja Deus que está aí, com a Bíblia embaixo do braço, procurando profecia de um, revelação de outro, cura de outro. Como é que esse irmãos vai sobreviver? Abra comigo o Salmo 105, versos 37. Veja o poder de Deus. Veja o poder de Deus quando o camarada crê. Salmo 105, verso 37. Mas a eles os fiz sair com prata e ouro, e entre suas tribos não houve um só enfermo. Está vendo, irmão? Deus cuida. Irmãos, Deus cuida. Deus não deixou de ser Deus. Agora, olhe para mim. Essa lição hoje está ensinando o quê? Essa lição hoje está ensinando a gente a enxergar que o sistema está roubando isso de nós aqui, ó. Essas coisas. Está roubando a fé. Está tirando quem pode nos ajudar da gente. O sistema está tirando Jesus da gente. O sistema está colocando, está fazendo a gente
Antigamente a gente tinha nossa Bíblia de cabeça, de cabeceira, dormia com a Bíblia. Hoje você esqueceu a Bíblia. Hoje, se você acordar e o telefone não estiver por perto, você fica doido procurando. Você acordava procurando o Espírito Santo. Hoje você procura o celular. Meu Deus. A meretriz. Todos nós agora temos uma meretriz de estimação. E mantemos essa meretriz. E queremos a mais bonita. Meu Deus. A mais poderosa, a mais tecnológica, a mais cara. É muito pesado, irmão. E está afetando todo mundo, não adianta. Está afetando todo mundo. Tem algum comentário, irmão Francisco? Rico. Sim, sim. O pastor Carlos Henrique é acostumado a fazer isso, a carregar presente caro lá do Village Mall para os artistas famosos, para o povo de dinheiro. E é isso. Eu conheço muitos amigos lá no Village que eles dizem o seguinte, porque na verdade o cara não bota... Tem muito homem casado que ele não compra uma bolsa da Louis Vuitton de 78 mil reais para a mulher dele, não. Ele compra para a prostituta. Quem ganha dinheiro é a amante, não é a pobre da mulher, não. A mulher mesmo. O camarada dá um fogão, uma geladeira para a mulher. Para a amante ele dá uma bolsa cara. E outra coisa, ele não vai lá com ela, que ele não é doido. E ele compra e manda entregar. A loja já tem um sistema, meu amigo. Aí Carlos Henrique já fica na porta. Então esse é o mundo. É um mundo sedutor, cheio de fantasias. E esse mundo lá de cima está sendo visto pelo de baixo, e o de baixo se revolta porque quer ir para cima, entendeu? Então, agora vem uma pessoa, esse novo poder que está se formando no mundo é o poder que está dando esperança para os de baixo lutar com os de cima, porque os de baixo também podem. E está tentando empoderar, entre aspas. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter violência, gente tomando uma coisa do outro, pobre odiando rico, preto odiando branco. Lembra que antigamente houve uma perseguição em cima dos negros? Agora vai ter uma perseguição em cima dos brancos. Porque ser branco hoje parece que é crime. Oh, meu Deus do céu. Meus irmãos, olhem para mim. Que culpa eu tenho se Borba Gato oprimia? Eu não sou nada dele. Por que eu tenho que pagar por isso? Estão ensinando os meus irmãos de pele escura a se tornarem em soldados vingativos contra a humanidade. Não caiam nessa, vocês que têm pele escura, não caia nessa. Isso é um laço para a vida de vocês, porque é o diabo destruindo a vida de vocês, destruindo a nossa convivência. Então nós estamos vendo essa luta, essa guerra espiritual no mundo. Os seres humanos não estão normal, a gente sabe disso. O mundo não está feio, não está chato, tá ou não está? O mundo está feio, o mundo está chato, o mundo está pesado. Tem dia que eu acordo e eu não me dá vontade nem de sair de dentro de casa. Não é depressão, mas é porque você não... Os pontos turísticos estão cheios de bandido para todo lado, roubando e assaltando. As ruas cheias de bandido roubando e assaltando. Os amigos tudo falsos. Maioria, sim. As igrejas todas frias. Você quer um culto, não tem um culto, tem um show. Todo mundo está chato. Você não pode falar nada, que tudo que você falar está errado. Você não pode brincar, não pode fazer nada, tudo é errado. Então nós estamos vivendo em um mundo de opressão.
Né? Quer pontuar alguma coisa, irmão? Saúde a todos com a graça e a paz. Mas, irmão, eu achei muito interessante o comentário aqui do nosso pastor Douglas Batista, que é o comentário da lição do terceiro semestre, e eu vou me ater aqui ao sistema econômico. O livro de Apocalipse, ele registra que o enriquecimento dos mercados por meio da exploração, luxúria e referente ao espírito da Babilônia, que é uma simbologia que o nosso comentarista nos trouxe, ele fala e mostra como o comércio e o governo suborna os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Em Apocalipse 18:3, fala: porque toda a nação beberam do vinho da ira, da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ele menciona aqui que ele mostra como o comércio do governo suborna os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. As pessoas são motivadas a levar vantagem financeira ilícita, imoral, em prejuízo do próximo, independentemente de ver a situação daquele próximo. Eu trouxe até um exemplo das instituições financeiras. Você busca um financiamento, um empréstimo, você paga 2, 3 empréstimo, referente àquele valor, aquele bem que você financiou. Então, quem é que paga esse preço? São as populações mais desfavorecidas, porque o rico, o bilionário, não está indo no banco financiar um veículo, financiar um imóvel, pegar um empréstimo e é isso sucessivamente. Então, esse ponto eu achei muito importante. E, além disso, também, a sociedade extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e o consumismo desenfreado. Isso as pessoas não estão nem aí. Primeiro o meu, depois, se sobrar, eu passo para o outro. Isso é a individualidade. Por exemplo, eu sou pensionista e meu telefone eu não dou para ninguém. E toda hora chega a ligação de empréstimo pessoal, empréstimo. Tem dinheiro para você aqui, tem dinheiro para você aqui. Eu fico pensando nessas irmãzinhas. Recebe uma ligação dessa, meu Deus do céu. Viu, irmãos? Eu fico imaginando esses irmãos, a situação que esses irmãos passam para não cair nessas ciladas. Entendeu? Porque a facilidade é muito grande. Pode seguir. Então, nesse sentido, ele trouxe essa nomenclatura, o espírito da Babilônia, a grande prostituta, porque faz menção em todos os sistemas, como acredito que todos estudaram na escola, econômico, social, cultural e principalmente religioso, que é a grande prostituta vestida de luxúria, ouro e escarlata, um copo de vinho que ali representa bebidas, e aí sucessivamente. Eu agradeço a oportunidade. Mais algum comentário, Ida? A paz do Senhor, amém? Amém. O que me chamou a atenção, irmãos, esse estudo, inclusive até eu fiquei meia desesperada quando eu peguei e comecei a ler, porque é uma grande realidade, amém? E eu orei ao Senhor para o Senhor começar a abrir o leque dessa informação para mim. O sistema está sendo investido, né? Existe um investimento da parte do mal contra a igreja. E aí eu fiquei lendo esse investimento que o diabo está fazendo no sistema, mas é um investimento pesado. Só que Marcos, no capítulo 13, no verso 33, fala para nós olharmos, vigiarmos e orarmos, amém? Quando ele fala para nós olharmos, é para nós atender, para nós prestarmos atenção. Como é que está a nossa posição diante do Senhor? Que esse investimento que Satanás faz, irmãos, na parte religiosa, e o pastor tem trazido isso para a gente todos os dias, trazendo informação para a gente saber qual o caminho a seguir.
Então, eu trago esse pensamento para vocês. Olha o que você está fazendo. Vigia, porque o Senhor está trazendo também, assim como o mal está investindo, Deus também está investindo nas informações, na orientação. Deus está investindo também, entendeu, irmãos? Vamos prestar atenção naquilo que o pastor tem falado, naquilo que o livro, a revista tem trazido para a gente. Isso não é para a gente ficar com medo, mas é para a gente se despertar, colocar a nossa vida no altar, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem comentário? Volta aí com ele. Dina, quer falar alguma coisa? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. O que me chamou mais atenção, e até eu comentei na minha classe, que diante de todas essas situações, que nós não venhamos negociar a nossa fé. Nós temos que estar verdadeiramente buscando um viver diferente nesse presente século. Mas isso é uma frase, uma frase pronta, que nós não venhamos negociar a nossa fé. Isso é uma frase pronta. Eu quero ver a ação, Dina. É ação. A gente tem que enxergar isso aqui, não apenas como frase, mas frase dizer, não venhamos negociar a nossa fé. Mas a gente está vendo negociar da fé. Entendeu? A gente está vendo. A gente tem que provar para Deus e para nós mesmos, nos esforçando, vindo para o templo, trabalhando mais na obra do Senhor, desgastando-nos e deixando-nos gastar por esse Evangelho de Jesus Cristo, fazendo essas aulas dentro dos lares durante as semanas, trazendo o povo para domingo estar aqui, estudando e nos preocupando, Dina, com isso que a gente ouviu aqui, ó. Isso que está na gente tem que passar para os outros, né? Nós temos que passar para os outros. E eu quando vejo a igreja, eu me preocupo, porque eu vejo a igreja usando essas frases. Nós vamos fazer isso, nós precisamos fazer isso. E chegou a hora da gente parar de discursar e agir, esforçarmos. Continue. Porque eu tive pegando um versículo, né, que está lá em Isaías, no capítulo 5, e no versículo 20, louvado seja Deus, que diz assim, Isaías capítulo 5, e versículo 20, né, que a palavra de Deus diz assim, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Amém? Então, nós vamos estar firmes, né, para pedir o Espírito Santo de Deus que a cada dia nós vamos discernir o que é bom, o que é bem, o que é mal, para que nós não possamos ser ludibriados e contaminados com esse sistema. E Amém? o sistema é tão cruel que no nosso segundo tópico cita também com relação ao humanismo. Ora, o ser humano está tão solidário, não está? Com cachorro, com gato, com os animais silvestres, selvagens, com as cobras. Mas está, oh meu Deus, como os seres humanos estão unidos para defender os cachorros. Maravilha, bom, muito bom. Esse ser humano que está unido para defender o cachorro é um que manda matar o outro, irmão. Você está entendendo? Essas pessoas, é um humanismo falso. Esse ponto aqui do humanismo, meus irmãos, a gente olha assim e vê tanta criança passando fome, morrendo, pouco ser humano se ligando, pedófilo, vocês viram agora? Camarada destruindo vidas. Esse que era pedófilo era ativista de animais. Meus irmãos, acordemos. Esse mundo não presta.
É o que nós pregamos a vida toda. Esse mundo não presta, não se engane com esse mundo não presta, esse mundo não é para a igreja. Fala aí, irmão. Bem, é tipo um resumo assim e um apelo, né? Porque nós sabemos que é inevitável, né? Porque teria uma solução. Eu estava ouvindo até um comentário dessa lição, falando até de Israel, que eles poderiam, na época que foi invadido lá pelo um general que expulsou o Império Otomano, então eles eram para ter voltado para a sua terra, e não voltaram. Então, por isso, aí depois enfrentou Hitler. Então, tem coisas que era para acontecer, mas, infelizmente, por causa da natureza humana, não vai acontecer. Mas o que nós temos que fazer, então? É buscar mesmo, orar, botar em prática mesmo, clamar, gente, porque vamos ter que enfrentar, não tem outro jeito. Os profetas falou da Babilônia, avisou, não teve jeito, teve de enfrentar. Mas teve aqueles que eram fiéis, que Deus cobriu, como foi o Sadraque, Mesaque, Abednego e outros mais, da época que Deus salvou. Aí você pergunta, bispo, acabou? O senhor jogou a toalha? Não, eu acredito nos remanescentes. São o que Mateus escreveu. Largue a porta que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e são poucos os que entram por ela. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não vai para o céu muita gente, não, irmãos. O grupo é pequeno. A porta é estreita. Amém? Se fosse fácil, estava todo mundo aqui. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. Olhe, vocês levem para casa essa lição, estudem, ensinem. Domingo venham para cá mais habilitados ainda e estejam certos de que nós estamos à beira de um evento, o sumiço de um povo. Glória a Deus. Isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Tudo nos mostra, nessa lição aqui a gente está vendo, tudo nos mostra que Jesus está voltando. Eu não vou mais esperar Constantino, Ciro, não. Nem a mãe de Constantino. Porque Deus levantou muita gente em épocas passadas. Levantou Ciro, levantou muita gente em épocas passadas. Agora, ele vai levantar a serpente no deserto para tirar essas feridas do mundo. É trazendo o Messias. O único, diante do Antigo Testamento ao Novo, nós vamos presenciar vários eventos criados por Deus para unificar a humanidade em torno de um propósito. Só que Deus disse que no final dos tempos Satanás se levantaria com grande força, Gog e Magog, mais para frente a gente vai aprender sobre isso, e esse batalhão de anjos caídos marcharão em direção à terra para destruir a humanidade, e aí ele vai vir buscar a igreja. Nós sabemos que o Apocalipse é o livro da revelação. Então, o livro da revelação já nos disse que, no gemido de Israel, quando apertado pelos inimigos, o Filho do Homem desceria e sobre o cume do monte recolheria para si. Ele não tocaria com seus pés nessa terra. Recolheria para si um povo salvo e de boas obras. Ele só disse o que ele acabou de dizer aí. Quando tu vides estas coisas, olhai, vigiai, para saber se tu está dentro, e orai, permanecei firme, esperando Jesus Cristo voltar. Então, tu faz o seguinte, pega a tua mulher, ama ela, cuida dela, deixa de safadeza com aquela amante, vai cuidar dessa mulher, vai cuidar dessa tua filha,
vigia a tua filha, cuida dela, cuida do teu filho. Você que é pai de família, abraça a tua casa, a tua família. Você que está solteiro, querendo casar, procure logo a pessoa certa, case com ela direitinho. Para de ficar transando com essa mulher ou com esse homem por aí, sem querer compromisso. Dá um jeito na tua vida. Porque se tu der um jeito na tua vida, você está fazendo a tua parte. Entendeu? Aquele filho que está com ódio de você, que você fez em outra mulher, procure ele, faça as pazes com esse filho, com essa filha. Sai tapando tudo, porque se tu fechar os olhos hoje com essas pendências, se está aqui de safadeza, se conserte, dá um jeito. Se está de mentira, se está de falsidade. Gente, é simples. Quem não erra? A gente erra. Mas todo dia mesmo eu dobro meu joelho antes de dormir e digo, Deus, eu não sei se eu vou acordar desse sono. Ajeita logo aqui, ajeita ali, ajeita ali, ajeita ali, ajeita ali, ajeita. Eu faço isso todo dia, pastor. Deus, olha, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. É assim que tem que ser. Isso é olhar, orar e vigiar. Agora, você está aí com um bocado de coisa. Se você fechar os olhos agora, você está traindo tua esposa. Ou está traindo teu marido. Se fechar teus olhos agora, você não está falando com a tua filha. Não está falando com o teu filho. Se fechar os teus olhos agora, você não está bem comigo. Você não está legal comigo. Você não está gostando de mim. Você está gostando da igreja. Você está sentado do meu lado, mas você é falso. É tipo isso. Negócio me calaio. Tem outra coisa que eu esqueci de dizer. Você está profetizando mentira. Você está falando língua de mentira. Você está aqui e está lá. Você não tem reverência, responsabilidade com o seu ministério. Você é um presbítero, mas não está exercendo. Você é um obreiro, mas você está nem aí. A gente vai consertar tudo hoje? Não. Mas vamos começar a nos ajudar. Agora, né, irmã? Falou? Agora, vamos começar agora. E no meio disso tudo, faça como a irmã Maria da Luz. Um almoço gostoso e me chame para almoçar lá. Porque vale a pena ter um pastor que ajuda, que ensina. Vamos ficar de pé.